Vereador Jean, em referência aos gastos do Poder Legislativo, nós recentemente fizemos uma matéria onde os vereadores aí gastaram uma média de 500 mil por ano, foi isso? O orçamento, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Como é que foi isso? Porque hoje os vereadores parece que não tem mais diária, é isso? Na verdade, o Tribunal de Contas, ele decretou uma portaria, né, que o salário dos vereadores, ele colocaria na folha dos 70%. Né? A Câmara anterior, né? Ou seja, não esta Câmara que está findando agora, né? Esse mandato dos 4 anos, mas a anterior, eles aprovaram, através de decreto legislativo, o aumento do salário dos vereadores, o aumento das diárias, né? O aumento do salário do chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito, e dos seus secretariados. E no entendimento, né, até pela situação financeira hoje que o nosso município passa e com o nosso estado e o nosso país passa, né, não teve nenhuma possibilidade de realizar-se aquele pagamento, né, que foi pelo decreto do Poder Legislativo, né, anterior. Ou seja, dentro do quadro financeiro da Câmara, né, não teria como pagar, porque ele ultrapassaria, né, os 70%, né, que anteriormente se jogava nos 30%. Ou seja, a Câmara de Vereadores ela foi obrigada a fazer outro decreto, aonde baixava o salário dos vereadores em mais de R$ 2.000, né, e destituiu as diárias. Então, vereadores de Confresa não têm diária. E foi criado por decreto legislativo, né, a verba indenizatória. Ou seja, a verba indenizatória é para custear as viagens que o vereador faz fora, tanto em Brasília quanto em Cuiabá, né, e quando ele anda dentro do município de Confresa, né, na zona rural, olhar e fiscalizar as obras, o bom andamento das obras, se está andando, se não está, né, para pautar-se em documentação, ou para oferecer denúncia contra o Poder Executivo, ou para ofertar alguma ajuda de favorecer o quê? Favorecer a nossa população e está dando indicatório, né, opinião, e também fazer uma crítica construtiva por que aquela obra não está andando. Então, explicitamente, né, a verba indenizatória exclusivamente é para isso, né? Como não tem diárias, o vereador de Confresa não tem diárias, essa verba indenizatória é justamente para custear esse tipo de ação do Poder Legislativo. Viagem à capital, Cuiabá, viagem à capital, Brasília, né, quando ele está em viagem para interesse do povo e interesse do município. Em relação às viagens, aos gastos, porque na matéria a gente colocou que você e o Cristiano teriam recebido diárias de 1.000 e pouco e o vereador Cristiano de 2.000 e poucos reais. Então isso não é diária? Não, na verdade está o decreto, a população está lá, né? O bom jornalista, como vocês fazem, né? Estão de portas abertas para você ver o decreto, de que forma que foi feito, né? Para vocês testemunhar e testificar que a gente está falando a verdade. E quando se faz uma viagem no carro oficial da Câmara, né, as despesas são pagas pelo Poder Legislativo, a despesa do carro, né, de combustível, né, faz-se o adiantamento para o vereador, né, o vereador faz a viagem de ida e de volta, né, com nota fiscal em todos os postos que são abastecidos, nota fiscal com CNPJ da Câmara, com quilometragem, a placa do carro, né? Para a gente também tem que, nós temos também que dar condições também de legitimidade, e porque nós temos que prestar conta também no Tribunal de Contas, né? Essa viagem, que forma que foi, né? Tem um relatório, né? Para que foi, qual audiência que foi, com qual secretário, com qual ministro, com qual deputado, com qual senador, né? Tá tudo bem explícito, bem claro, né? Então se faz o adiantamento. Aquela viagem, muitas vezes que a gente faz, que a Câmara não tem recurso, não tem dinheiro, né, a gente banca, mesmo no carro oficial a gente banca,
né, a despesa quando se não tem recurso na Câmara. E também os nossos carros particulares, né, quando a gente vai a Cuiabá ou a Brasília, quantas e quantas vezes eu fui sem o carro oficial da Câmara também, né? E, inclusive, hoje eu estou indo para Cuiabá e não é no carro da Câmara, é no meu próprio veículo, né? Realizando uma viagem de interesse, né, para a população de Confresa.